Bom, e a essa altura talvez vocês estejam falando, pô, a gente fez uma aula de, sei lá, uma hora e meia, só falando dos diferentes tipos de gráfico que a gente tinha disponível, e durante uma hora e tanto, a gente só mostrou basicamente como fazer gráficos de linha no Matplotlib. E é óbvio que nenhuma das bibliotecas que eu vou mostrar aqui se limitam a um gráfico de linha. E esse também não é o caso do Matplotlib. Na verdade, a gente tem vários outros tipos de gráfico que a gente consegue disponibilizar na minha tela. E aqui eu vou mostrar rapidamente como fazer cada um desses diferentes tipos de gráfico. Quais são as configurações que a gente aplica. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico de área, a maneira que eu tenho para fazer isso, e por sinal aqui em cada um desses gráficos eu deixei um link, se você clicar, ele vai ter justamente a explicação de como você faz um gráfico de área. Aqui, na verdade, tem vários outros tipos de gráficos já colocados, mas tem aqui o meu gráfico de área. Como é que eu vou lá e faço esse gráfico? Então, vamos pegar a minha figure, vamos pegar o meu eixo, fig.add axis aqui, 0, 0, 1, 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou plotar uma linha primeiro. Eu vou plotar a linha do IDEB por ano. Plotar aqui a linha do IDEB por ano. IDEB aí. Isso aqui, vamos fazer ele ser, da cor azul. E eu vou fazer a mesma coisa com o IDEB-AF, só que vamos fazer ele ser da cor vermelha. Até agora, só tenho duas linhas. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu eixo e eu vou chamar uma outra função, que é o método fillBetween. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, IDEB aí, esse cara aqui, IDEB-AF, colocar aqui no meio e vou colocar a cor color orange. E agora, nossa, ficou horrível. Ficou horrível também porque eu fiz besteira. Pronto, ok. E agora eu consigo colocar a minha cor laranja. Então veja que o fillBetween vai permitir preencher dados, entre a linha do IDEBI e a linha do IDEBAF com a cor laranja. Mas veja que quando eu preencher aqui fill, né, deixa eu comentar esse cara aqui, axis.fill, a gente não tinha só o between, a gente tinha o between x, que eu não vou explicar, e o próprio fill aqui. E a ideia do fill, a gente pode colocar aqui, por exemplo, IDEB, vamos colocar o IDEBAF, color equals red. E aí você vai ver que ele vai preencher aqui. Mas o que ele está preenchendo exatamente? Ele está preenchendo um que a gente chama de polígono. No caso, o gráfico de linhas, ele está ligando este ponto a este ponto e está preenchendo esse cara aqui. Então é quase como se eu estivesse tentando gerar um retângulo na minha tela, no final das contas. Então, o que eu quero sempre fazer é o fillBetween. E aí o que eu posso fazer, se eu quiser preencher só essa área do gráfico aqui, é colocar alguma coisa como 0. E agora, nesse caso, ele vai preencher tudo até o valor 0. Se eu tivesse colocado 4.2, que eu acho que era o parâmetro de base que estava antes, não, vamos colocar 4, que eu acho que é o parâmetro de base, não, menos ainda, 3.8. Pronto. Aí ele está preenchendo de 3.8 até essa linha. Então, eu vou fazer sempre utilizando o fillBetween, tendo uma linha de referência e algum outro valor de referência para a gente colocar o nosso gráfico. Tá? E aí, uma outra maneira que eu tenho de fazer esses gráficos de linha é a partir do stack plot. Então eu vim aqui, colocar esse cara aqui, aqui já estou gerando minha figura, só que agora eu vou gerar um novo gráfico. Eu pegar aqui gerar um dados, que vai ser uma pivot table do meu datamart, cujo o índice vai ser o ano, as colunas
vão ser o TP dependência, os valores vão ser ID escola e o meu AGG Funk, seu NUnique. Vou tirar todos esses caras aqui, ok? Agora nós vamos vir aqui, pegar o meu eixo, eu vou chamar um stack plot. Antes, vamos só olhar para os meus dados, só para vocês entenderem o que a gente gerou. Então a gente tem aqui, para cada linha, um ano, para cada coluna, um número de escolas de um determinado tipo de escola. Vou apagar meus dados aqui. Então aqui a gente vai chamar esse stack plot. A gente vai passar o que para o stack plot? A gente vai passar justamente o ano. E para passar o ano eu tenho que fazer aqui um reset index. Vou fazer estadual dos federal, dados municipal e dados privado. Então estou selecionando o ano, que vai ser o meu eixo X, e cada um dos meus valores de eixo Y. E agora, quando eu rodo isso, ele gera minhas barras, ou o meu gráfico de área já empilhado. Bom, o próximo gráfico que a gente tem para gerar é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão também é super simples de fazer. Então eu vou pegar aqui minha figura, que a gente já gerou. Vou selecionar alguns dados aqui. Especificamente, selecionar para o ano de 2020, para QT Desktop aluno menor do que 1000, eu vou pegar o meu eixo e chamar o scatter aqui. E aí eu vou poder colocar aqui meu QT Desktop aluno e colocar aqui o IDEB aí. E o que a gente vai ver vai ser um scatter plot no eixo X o QT Desktop aluno e no eixo Y o IDEB aí. Então a distribuição de desktops por valor de DEB, e aí aqui cada ponto é uma escola, tá? Aí a gente tem uma evolução desse scatterplot, que é o gráfico de dispersão hexagonal, que é como se fosse o gráfico de curvas de densidade, só que aqui eu consigo passar o que a gente chama de X-bin, e aí ao invés de gerar curvas de nível, que demora bastante para fazer, ele vai gerar pequenos hexágonos aqui, com justamente essa concentração de pontos. E aqui eu vou adicionar um parâmetro adicional, que se chama grid size, com valor 10, que aí a gente consegue ver justamente como esses pontos estão dispersos. Porque aqui, os pontos estão um em cima do outro, a gente não consegue ver qual que é a área de maior concentração. Aqui a gente já consegue ver, pela cor dos hexágonos, que a área de maior concentração está aqui num valor baixo de desktops, com valor de DEB ali ao redor de 5,5. E que eles vai diminuindo a concentração de pontos ao redor desse cara aqui do centro. Então, é uma forma bastante comum da gente visualizar isso aqui como um mapa de calor a partir dessa distribuição de hexágonos. Vou copiar esse cara aqui, porque o outro gráfico que a gente já está bem familiarizado é o histograma. Então aqui eu tenho um hist, e aqui no histograma eu consigo colocar simplesmente dados.ideb aí, e ele gera um histograma automático dos dados do IDEB. A gente tem o gráfico de caixa de bigode, ou gráfico de caixas, ou box plot, que eu consigo colocar justamente, e aqui ele não deu certo, porque o box plot não funciona com valores nulos. Então aqui eu tenho o meu IDEB aí, colocado no meu box plot, simplesmente chamar box plot aqui. Eu consigo mudar, por exemplo, vertical equals true, que é esse aqui. Eu posso colocar false,
para ele ficar um gráfico horizontal, que nesse caso até é um pouco melhor de ver. E aqui ele tem outras configurações, tipo Patch Artist, outro, para ele deixar, que nem são os nossos outros gráficos aqui, que ele já preenche com cores automáticas. O Patch Artist vai fazer esse preenchimento para a gente também. A gente tem, pelo próprio Matplotlib, os gráficos de violino, que aí aqui a gente troca por Violin Plot. Eu vou tirar esses caras aqui. E aí aqui está o nosso gráfico de violino, muito semelhante ao Bloxplot, né? Só que com a minha distribuição mostrada aqui. E a gente tem nosso gráfico de barras, que aí para fazer o gráfico de barras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os meus dados. Na verdade, eles vão ser para o ano de 2020, para cada TP dependência, nós vamos agregar o valor do IDEB aí, tirar a média. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui, colocar ele aqui. Esses são os nossos dados. Daí o que a gente vai fazer? A gente colocar aqui as minhas barras, cujos valores vão ser TP dependência por IDEB aí. A gente vai rodar esse cara, a gente já vai ver aqui, justamente, estadual, federal, municipal, privada, num gráfico de barras. Só que veja que mostrar o gráfico de barras dessa forma é um pouco ruim, porque é um pouco difícil de eu identificar para cada barra exatamente qual que é o valor associado a ela. Então uma das coisas que a gente faz muito comumente no gráfico de barras é pegar aqui e chamar axis.barLabel, e aqui eu passo o resultado do axis.bar, que é as minhas barras, e eu coloco aqui, vou colocar uma formatação de %.1f, que aí a gente vai ver justamente os valores associados a cada barra de maneira automática aqui. E se eu quisesse fazer uma barra vertical, ou uma barra, desculpa, horizontal, ao invés de vertical, como a gente está vendo aqui, basta colocar bar H, e ele vai automaticamente mudar a minha barra para essa outra orientação. A gente tem o gráfico de barras empilhadas, né? Então, copiar esse cara aqui. E aí no gráfico de barras empilhadas, eu vou pegar de novo a distribuição que a gente fez aqui, porque essencialmente a gente vai querer fazer algo muito parecido com isso, só que aqui embaixo. E aqui o que a gente vai fazer é um axis.bar com dados ano, dados estadual. A gente vai fazer aqui um label estadual. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma barra de ano e dados estadual. Se a gente for olhar para isso, o que ele está fazendo? Ele está gerando a minha barra do estadual para cada ano. Nada muito diferente das barras que a gente já gera. Só que agora eu quero empilhar esses dados em cima desse gráfico aqui. Como que eu vou fazer isso? Bom, o que a gente vai precisar fazer é, eu vou colocar aqui um valor de soma, e esse valor de soma vai começar com o valor da barra de gráfico estadual. Então o que eu vou fazer? Para cada dependência em federal, municipal e privada, eu vou chamar aqui a minha mesma função do gráfico de barras, só que eu vou colocar aqui a dependência que eu estou percorrendo e vou trocar o meu label para DP, só que agora eu vou colocar algo chamado bottom. E o valor de bottom é o valor de base da minha barra. No caso, por padrão, o valor de base da minha barra é sempre
o valor 0. Mas quando eu mudar o meu valor de bottom para o meu valor estadual, a próxima barra que eu vou imprimir vai ser em cima desse valor de base, que no caso é o valor de dados estadual. E aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar atualizar o meu valor de base. E agora, meu gráfico vai ficar empilhado. E eu posso colocar aqui legenda, para a gente ver justamente o meu estadual. Privada, federal não dá para ver, porque tem muita pouca escola. Municipal e escolas privadas. E a gente vê que o número de escolas ativas no Brasil tem diminuído ao longo dos anos, que é bem preocupante, na verdade. A gente consegue gerar meus gráficos empilhados. Ah, Pedro, mas e se eu fizesse isso aqui e não colocasse a soma? Tirasse isso aqui. O que aconteceria? Aqui no caso, o que a gente está vendo é que o resultado não bate com o resultado que a gente conhece, porque meio que o que ele fez ele empilhou as barras tudo no 0. Então isso aqui não vai resultar em barras clusterizadas, que seria o que a gente esperaria se eu plotasse várias barras dessa forma aqui. O que ele vai fazer, meio que imprimir uma barra literalmente em cima da outra. E o que a gente vê aqui é o valor da barra em verde, que é justamente o municipal, que porque tem 120 mil escolas, então ele acaba tendo esse erro de configuração se eu gerar dessa forma. E por fim, nós temos o gráfico de pizza. E aí o gráfico de pizza, super simples de fazer. Deixa eu ver o exemplo que eu tenho aqui. Pode ser esse cara aqui mesmo. Vou colocar aqui. Só que ao invés de fazer tudo isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um group by por TP dependência, em que a gente vai pegar o número de escolas, tirar os valores únicos, vamos pegar especificamente para o ano de 2020, então vamos colocar aqui ano de 2020, é o que a gente vai fazer, que a gente já fez tantas vezes, gerar minha figura, eu vou colocar aqui um access.py, a gente vai colocar que os dados são o ID escola e os labels são o dados TP dependência e voilá, eu tenho meu gráfico de pizza. Uma das coisas que a gente pode querer fazer no gráfico de pizza, muitas vezes, é colocar os valores percentuais, então posso fazer isso por meio do AutoPerCT, colocar 1.1f%, e agora nós temos os valores percentuais, e um negocinho legal que a gente consegue fazer se a gente quiser dar destaque a um carinha aqui, a gente consegue colocar esse parâmetro de explode, que é quanto que eu quero que um determinado gráfico saia, e aqui é em ordem, né? Então isso aqui seria estadual, federal, municipal e privada, que é a ordem dos meus labels, e aqui eu fiz com que o privada ficasse um pouquinho deslocado para fora. Então, com isso eu consigo ter vários tipos de gráfico que eu consigo gerar de forma rápida e direta usando a biblioteca do Matplotlib.